Garantias, confiar. O que é um, o que é outro. A confiança, o que significa nesse processo de vida de autoconhecimento. Qual a garantia que eu tenho disso? Bem, meu nome é Paulo Stadler, sou professor de artes marciais, instrutor de armamento em tiro, empresário, empreendedor, alguém que sonha também. E estou aqui para que você e eu possamos cooperar nessa reflexão de colocar esses meninos numa jornada de se tornarem homens. De 0, 10, 12 anos. Então curte aí esse vídeo se você quiser, compartilha, comenta, se inscreve no canal, faz todas essas intenções que as redes sociais proporcionam. E hoje eu venho refletindo sobre nesse processo de ensino, nesse processo de acompanhamento. Você tem alguma garantia? Você, pai, professor, instrutor, você que está nesse meio, primo, sobrinho, alguém mais velho, que tem um menino por perto e você tem a intenção de cooperar nessa jornada dele se autoconhecer, de descobrir a sua força, o seu ritmo, a sua natureza e desenvolver ela com coragem, com força. Qual a garantia disso? Bem, estou aqui para dizer para você que não tem nada a ver com garantias. Tem a ver com amor. Por você naturalmente amar a sua própria vida e ao próximo como a ti mesmo. E nesse processo divino de descoberta de vida, você tem um autoconhecimento e você gera em si a sua própria confiança. Opa, como assim? Bem, em qualquer processo de ensino, de relacionamento, você precisa confiar no outro. 100%. Por quê? Porque a natureza do homem, a natureza humana, é se relacionar, se juntar, cooperar, estar estimulado no seu meio, sem nenhuma idolatria, por isso que idolatria não serve para ninguém, é a admiração, e nesse processo é de confiança. Bem, o que significa garantias, então, e confiança? Confiança é você saber que naturalmente as coisas vão seguir seu rumo, com liberdade, com conhecimento, com maturidade, com valores nobres, com valores que vão surgindo, e é um conjunto de virtudes e de ambientes e de pessoas que naturalmente isso acontece. E se, opa, como assim? E se não der certo? E se, não, calma aí. Se você está usando dos teus relacionamentos entre você e alguém e você tem o C, é porque não tem confiança. Você quer garantias. Você se relaciona com coisas, com resultados, com a sua própria expectativa. Isso é uma insegurança muito grande. Quando eu compro alguma coisa, um veículo, um imóvel, ou me relaciono com algum negócio, naturalmente no contrato, você faz isso porque você tem a expectativa de uma coisa que você adquiriu e você não quer surpresas negativas. E essas suposições negativas são colocadas em um determinado lugar, no caso no contrato, e você pode olhar lá e listar tudo que você tem expectativas. E nessas expectativas daquilo que você adquiriu, daquilo que você está fazendo negócio, você gera as suas próprias expectativas, ou aquelas que prometem, e caso não aconteça, você aciona a garantia. Então é um contrato de risco? Sim. É uma noção de expectativas? Sim, porque você fez um negócio, você comprou um carro e quer que tenha 4 rodas, aí vem com 3. Não, comprei um triciclo. Então a garantia com negócios e coisas é porque já existe uma dúvida ali de que isso não vai dar certo. E no relacionamento do ser humano, que é divino, você precisa entender que de forma divina a gente vai se juntar para cooperar e tornar este lugar melhor. Este lugar, este rua, esta escola, este lugar, nós nos juntamos divinamente
E olha que como eu falo divino é porque você já considera que um ser humano já é algo divino. E ele, por razões muito lindas e bonitas e fortes, ele se torna alguém capaz de se juntar a outro da forma mais natural. Um homem e uma mulher, quando se juntam de forma muito divina, colocam em si ali a unidade e produzem mais um ser que se torna um. Dois diferentes se igualam em um filho e uma filha. Então, essa confiança da natureza de que isso é natural, você não precisa duvidar. Se você colocar o ato natural de dois, masculino e feminino, se unirem e de forma a fazerem um, dois diferentes se tornarem um, isso é óbvio, isso é natural. Você não tem que duvidar disso. Você tem que entender que naturalmente o ser humano tem qualidades, o ser humano tem capacidades, o ser humano tem virtudes sim que vai ser desenvolvidas divinamente e que se isso acontecer de forma divina, é natural que aconteça. Ok, estou falando para que você entenda que naturalmente essa é a nossa natureza. Então quer dizer que eu não preciso ter garantia? Se meu filho ou meu aluno me abandonar, como assim me abandonar? O ser humano não abandona, o ser humano ele é divino, ele é único, ele é uma unidade. Quando ele se desvirtua das virtudes, olha o nome, quando se desvirtua, quando ele desmoraliza, quando ele corrompe, quando ele é corrupto, quando ele rouba, quando ele mente, quando ele trai, quando ele faz. Isso é ele é assim, não eu. Eu não sou assim. Deus não é assim, divinamente não somos assim. Ele, pela liberdade que o relacionamento sempre tem que ter, confiança é liberdade. Ele tomou seus rumos e suas escolhas e terá suas consequências, consequentemente, em volta também. Mas isso não quer dizer que eu, nesse processo de ensino, eu não vá ensinar. Eu só ensino. Então, por exemplo, nas artes marciais, quando eu ensino um aluno as técnicas que ele vai produzir, ele vai construir nele o seu próprio estilo de luta e ele vai desenvolver com as virtudes e coisas que estão em volta, como ele vai usar essas técnicas e por que usar. Não é simplesmente, é um desenvolvimento de confiança da qual as técnicas que eu estou ensinando a ele vai pertencer agora a ele e ele por liberdade, por vida, ele tem a responsabilidade individual, que depois também é coletiva, como a gente fala em tudo, até na fé e na coragem, ele usa isso de forma virtuosa. E é a escolha dele. E quando a gente faz esse ato de confiar as técnicas em alguém, eu não tenho garantia. Eu não trabalho com garantia. No ser humano eu trabalho com confiança. E o que faz isso se tornar tão livre? O amor? O amor genuíno, o amor que depois a gente pode até discutir um pouco sobre isso. Amar a si mesmo como ao próximo, amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus em primeiro lugar, ter essas conexões do amor, vai sim gerar em mim uma maturidade cada vez melhor e maior, encaminhando essa jornada, em que o ensino que eu faço para alguém é um ensino em que ele terá, por liberdade, a escolha de como usar essas ferramentas. Então, quando eu faço um negócio com alguém, seja pintor, pedreiro, um médico, etc., eu tenho que confiar nele de que tudo que ele está falando para mim é algo virtuoso, porque senão não irei. Por que irei num médico que faz escolhas duvidosas, de maneiras escusas, corruptas? Por que eu vou me relacionar com alguém que tem virtudes que não combinam comigo, que não é virtuoso? Isso não é questão de garantia, é questão de confiança. Como é que eu vou casar com alguém, estar casado com alguém, se eu não confio? Primeira confiança que eu tenho, e é exatamente aí que vem o ponto, é 100% em quem eu sou. Eu não vou trair, eu não vou mentir. Quais são as minhas virtudes? Quais são as minhas capacidades de dizer sou confiável e não alterarei essa minha personalidade, essas minhas virtudes por nada em minha vida, não usarei de chantagens por nada, mas como que eu farei um negócio, por exemplo, de ensinar, sabendo que esse aluno pode se tornar alguém X ou Y? Como é que eu vou ter no meu relacionamento familiar filhos e de repente ele escolha por
por opções na vida dele, de profissão, de estilo de vida, de coisa que não combine com as minhas escolhas, e eu diga, ok, tá tudo no seu devido lugar. O meu aluno, o meu primo, o meu sobrinho, o meu filho terá chances, e é para isso que a gente cria homens autônomos, para executar escolhas autônomas que pensem em coisas maiores e melhores do que a si mesmo, e ele possa ser uma pessoa confiável, porque a gente tenha o olhar horizontal, um olhando para o outro assim, estamos aqui porque confiamos um no outro. Então, quando você coloca o escudo, o seu escudo, e você tem as habilidades físicas, morais, espirituais para sustentar esse escudo, o meu lado a lado também tem, confia aqui, porque aqui também é. A garantia não existe porque nós estamos fazendo coisas. Confiança, existe muito amor, liberdade, virtudes, um conjunto de coisas. Quando você quer garantias, aí você tem coisas, expectativas pessoais que você coloca no outro e você coloca uma lista de coisas. E é tão perigoso isso porque se eu quiser que essa relação prospere, eu vou fazer uma lista X. Se eu quero que essa relação termine, eu vou fazer uma relação Y. Porque o ser humano, ele, nessa capacidade tão complexa de fazer o bem e o mal, de construir as virtudes, eu posso escolher entre uma coisa e outra. Mas as minhas virtudes que eu quero é de justiça, de lealdade, de verdade, de companheirismo, senso de comunidade, de estar com valores que possam trazer um senso de crescimento do ser humano. Para você ter ideia, quanto mais leis, quanto mais regras e leis, mais é a minha exigência e mais é aquelas expectativas que eu nem mesmo vou conseguir. Quanto mais liberdade, mais a gente cresce no amadurecimento. Por quê? Quando eu busco o bem, fazendo bem feito em busca do perfeito, fazendo bem, bem feito em busca do perfeito, a nossa confiança disso é de que o meu sistema de trabalho e de execução de coisas é buscando isso. Então, isso é louvável. Quando eu não tenho essas virtudes, eu preciso ter garantias. Porque eu vou me dar mal. Então, quando eu ensino o menino a se tornar homem, eu preciso confiar. Primeiro em mim mesmo, que é 100%. Eu tenho que saber quais são os meus valores. E eu preciso confiar de que a liberdade e as virtudes ele vai continuar. Isso exige amor. Um amor que realmente é maduro, é um amor mais elevado, vamos dizer assim, divino. E quando eu faço expectativas e garantias, eu descubro que eu quero ser Deus, autoritário, ditador em alguém. Essa reflexão vem para dizer que você que está estimulando o menino a se tornar homem, você precisa confiar e ter confiança 100% um no outro. Por exemplo, eu confio que uma criança de 0 até 1, 2 anos vai estar andando, porque é natural. Se isso não acontecer, vamos estimular e produzir algo que isso aconteça. A garantia é quando eu fico indo em algum lugar pedindo para que ajudem ele a andar e essa pessoa prometeu que vai andar e não anda, eu cobro dele. Quando eu trato o ensino como coisa, quando eu trato o discipulado como coisa, quando eu trato uma relação humana como coisa, eu estou gerando materiais não virtuosos ou uma materialidade entre nós que vai precisar de garantias. E quando você me frustrar nessas contratos que eu tenho, expectativas que eu tenho, nessa relação de um negócio, você vai tender no dia que você quiser para o bem, no dia que você quiser para o mal. E você controla. E na relação humana não existe controle. Na relação de ensino existe cooperação. Existe o amor que coopera nas virtudes e a gente sabe. Por exemplo, vou ter alunos, atletas, vou ter pessoas que no ambiente das armas, um vai ter uma habilidade muito incrível, um talento, uma coisa, uma habilidade de aprender aquilo muito rápido e ser melhor para os próprios instrutores. E isso é ótimo.
Mas vai ter alunos que não vai chegar num patamar tão elevado e passar. Mas ele tem uma capacidade de entendimento e de evolução que é dele. Então, eu não tenho garantia de quem vai ser o melhor. E eu não estou produzindo isso. Estou produzindo que eles descubram conhecimento e pela confiança que eles têm em si e na própria natureza divina, eles vão evoluir no tatame, no tiro, nas armas, nas habilidades da música. Você vai transferir esse conhecimento sem a expectativa. E a frustração quando você tem é porque você estava querendo algo controlando alguém. E no processo de aprendizado a gente não controla. No processo de relacionamento ser humano a gente coopera. Qualquer tipo de relação. E é importante você, quando desenvolver esse de 0 a 10, 12 anos, ele vai ser um grande jogador de futebol, ele vai ser um grande médico, ele vai ser um grande... Opa! Ele quer ser grande, um homem virtuoso, forte, da qual ele tem virtudes e aquilo que ele praticar, isso é maior do que as minhas expectativas. Eu não gero expectativas. Eu coopero no crescimento desse menino. Confiar é amar. Garantias é material. Quando essas duas coisas se juntam, Paulo, há possibilidade de alguma coisa? Difícil, é uma reflexão difícil. De repente você tem alguém perto de você que você fez um negócio, um atleta, uma coisa, você fez um contrato, vai para o UFC, vai para coisa, e você tem ali um contrato, mas se não há confiança, estou dando exemplo que às vezes pode ter, isso vai se quebrar um dia, provavelmente, porque o amor e a confiança é algo que transcende o que está escrito, é o famoso no fio do bigode, é a palavra que vale, é o comportamento, o caráter é que vale, o que está escrito é algo, você poderia escrever às vezes em uma linha, aquilo que você confia, que você ama, aquilo, às vezes nem precisa estar escrito, está extremamente escrito no coração, e quando até é engraçado que Jesus quando fala, a minha lei não estará mais em pedras, mas estará dentro do coração, porque é algo vivido. Confiar não chantageia, confiar não manipula, confiar é cooperar com aquilo que tem. Em cada fase desse menino, você precisa confiar na parte divina das coisas, nas virtudes que vão caminhando, e você não tenha medo nesse sentido. Por quê? E se as drogas vierem? E se uma namorada errada vier? E se a escolha dele não for certa? E se? Você está sempre na expectativa das suas garantias. Esqueça isso. Vá direto de joelhos, por exemplo, ao momento divino de Deus e entregue isso. Diga, estou com medo. E depois disso, se levante e diga, agora não mais. Eu vou cooperar no ensinamento das virtudes e desenvolvimento desse menino e ele vai seguir a sua jornada e cooperar para que algo maior do que mesmo as minhas expectativas vai acontecer. Porque é muito maior do que eu. Não é sobre eu, não é sobre a minha academia, não é sobre o meu clube, não é sobre a minha empresa, é sobre o ser humano. O processo de ensinar é confiar. E quando eu falo isso, não é só para a relação entre você e alguém que está nesse processo da jornada, mas entre você e vocês que estão um do lado do outro. Se não há confiança, não há amor maduro. Se há dúvida, se há procura de garantia, se há chantagem no meio, esse amor não está alinhado com algo maior, que é a liberdade que a gente ganhou de estar vivo. Se eu for, por exemplo, cumprir com todas as expectativas daqueles meus professores, ou pais, ou primos, ou pessoas que tiveram falando, você vai ser muito bom nisso, bom naquilo. Isso se eu for nessa linha, eu mesmo não me encontro. Mas se eu pegar essas frases, você é bom nisso, você tem talento nisso, você tem isso aqui, opa, então calma aí, posso usar para alguma coisa. Vamos ver, vamos trabalhar para isso. Essa geração que a gente tem que ter de olhar os talentos e as habilidades a partir dos 12 anos, 14, que vai mais para frente do que eu estou falando, que é uma fase muito interessante. Eu estou falando dos 0, 10, 12 anos de eu não gerar nenhuma expectativa. É importante que as expectativas sejam das virtudes. Que você não tenha expectativas, que você confie em algo maior. Primeiro Deus, no amor a si mesmo, ver se você mesmo é uma pessoa confiante,
na tua própria fé, na tua própria estilo de vida, e você não aprisiona ninguém. Eu tenho exemplos em todas as áreas em que eu trabalho, de pessoas que fazem chantagem, que manipulam, que não deixam uma pessoa treinar numa outra academia, que não deixam uma pessoa ir em tal lugar, que manipula porque tem insegurança. Esse é um trabalho em que eu, como professor, como pai, como sobrinho, preciso entender. Certas coisas eu vou dar limite, sim. Não vai naquele lugar, não vai em tal, mas eu preciso entender que a autonomia vai acontecer nesse menino homem e ele precisa estar pronto para ter autonomia e eu não gerar nenhum tipo de expectativa. É confiar no ensino que eu estou colocando, na transmissão desse ensino e deixar que Deus e ele ame esse processo e tenha amor. E é nesse processo que a gente quer ter. Confiar 100% em mim e confiar 100% no outro. Confiar é muito diferente de estabelecer garantias e contratos. Confiar gera maturidade, autonomia e liberdade. Confiar gera um processo mais pessoal em ser alguém confiável. E você vai transmitir isso, o teu ensinamento, para que essa pessoa seja forte, corajosa, num ritmo de vibrações muito elevadas com virtudes. Confie, sim, na pessoa que está do teu lado, na pessoa que está junto, no processo de ensino, no processo de ensino do teu filho, do teu aluno. Quando você fala, era para você ter ganho, era para você ter feito isso, era não sei o quê, você está gerando expectativas, por mais que seja uma suposta verdade, é uma falácia. Porque vencer e ganhar e fazer tal coisa tem muitas variáveis, muitas variáveis. Você ir para um campeonato e lutar e você sim, você tem tudo para ganhar e chega lá e diz assim, era para você ter feito isso que tu ganhava, você não tem isso, porque mesmo que ele tivesse completado aquele golpe, aquela técnica, ele poderia perder depois daquela técnica. Se você tivesse fechado o batalhão assim, tivesse o quê? São muitas variáveis que acontecem numa luta de 5 minutos, 10 minutos. Às vezes ele perde em 10 segundos e se não tem como. Por isso que quando a gente fala de virtudes e tal, as expectativas não é essa. Nós fizemos o que tinha feito. Você fez o que tinha feito, que tinha que fazer. Processo agora de aprendizado sobre essa derrota, sobre esse momento, sobre essa fase. E vamos aprender juntos. Eu vou aprender as minhas lições, você vai aprender as suas. Mas eu não posso gerar expectativas. Eu tenho que ser alguém forte, confiável, em dizer, eu quero aprender o bem feito em busca do perfeito. E isso é confiável.